Boa noite pro fã de NFL que tá começando mais um Manas Night Football, fazendo a sua prévia preferida da semana. E agora, da semana 14 da NFL, novamente, muito triste que está acabando. Eu estou muito triste que estamos chegando à reta final das temporadas de 2022. E bom, pra quem não sabe, eu sou a Vevito, esse daqui é o Manas Night Football. E antes de começar, vou pedir pra vocês já deixarem um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal da NFL Brasil e ativar o sininho, né, pra quando a gente tiver vídeo novo ou live aqui no canal, você já receba a notificação do celular para você não perder. E hoje estou aqui com uma convidada maravilhosa, minha amiga pessoal, Melina Bortoluso, torcedora dos Steelers, na NFL da zoeira do Black and Yellow Brasil. Tudo bem com você, Mel? Boa noite. Tudo bem, Vevito? Obrigada de novo pelo convite. Realmente tá acabando, né? NFL passou muito rápido, cara. Do nada, piscamos, já tá na 14. Que é isso? Já tô com saudade. Meu Deus do céu, essa temporada tá uma verdadeira maluquice, ela tá acabando. Eu não sei se eu quero que ela acabe, mas assim, eu queria um pouquinho de férias também. Mas vamos lá, começar a baguncinha de hoje, que a gente tem muita coisa pra falar. Bom, a gente vai começar com porrada, tiro e bomba, né? Que são os rivais de divisão dessa semana. E olha que essa semana a gente vai ter alguns desses rivais, ó. Vai ter vários jogos aí de confronto de divisão. Ao total vão ser 7 jogos. Nessa semana 14, a gente sabe mais, né, que quando vai chegando mais perto aí dos playoffs, esses jogos eles acabam ficando mais importantes, vão ficando mais decisivos, e essa semana vão ser um Jets e Bills, um Browns e Bengals, um Vikings e Lions, Eagles e Giants, Ravens e Steelers, Chiefs e Broncos e Jaguars e Titans. Nossa, eu consegui falar todos, se conseguir lembrar de todos aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas antes queria começar perguntando para nossa querida Mel, já que ela é torcedora dos Steelers. Queria perguntar qual é a sua expectativa para esse Ravens e Steelers, já que os Steelers estão aí há 2 semanas sem perder e os Ravens estão bem mais ou menos aí nessas últimas semanas. A gente não sabe se o Lamar Jackson vai jogar. Queria saber de você, Mel, qual que é a sua expectativa para esse jogo? Se eu falar que eu não acredito nem um pouquinho, eu tô mentindo. Sempre bom jogar com os Ravens, eu acho que é uma das maiores rivalidades da NFL, muito gostoso de assistir. Acho que para todo mundo, mesmo quem não torce, é bom de assistir, porque é um clássico. Os Steelers não estão muito bons esse ano. Eu vim aqui no começo do ano, falei que acreditava neles, queimei minha língua, porque, né? Mas estamos chegando lá, a gente ganhou 2 seguidas. Os Ravens tá vindo de 4 jogos que não ganham dos Steelers, eu acho. O Lamar Jackson ganhou uma vez só dos Steelers, então é uma rivalidade bom pro nosso lado nos últimos anos. Os Steelers viraram favoritos agora nas casas de apostas, porque o Lamar Jackson pode não jogar, ele tá em dúvida. O treinador deles, eu não sou uma merda com nome. Joe Harbaugh. Ele já falou que é bem difícil dele jogar, então facilita um pouco as coisas pra gente, mas não muda muita coisa. Acho que muda assim, a gente vai ter menos possibilidade de big play, mas o Tyler Huntley, ele joga bem parecido com o Lamar Jackson, também é um quarterback muito móvel, vai entrar bastante jogo corrido, só vai ter passe mais curto, a gente vai ter que tomar muito cuidado com o Mark Andrews, porque os Steelers têm uma dificuldade grande de marcar tight end, e o Mark Andrews é um ótimo tight end. Então, acho que não muda muito, a base do jogo deles vai continuar a mesma, a base do ataque deles, mas os Steelers, historicamente, jogam muito bem contra o Lamar Jackson, tanto é que ele só tem uma vitória com a gente. Então, sei lá, é gostoso ganhar com o Lamar em campo, mas vamos facilitar, a gente tá precisando. Definitivamente vocês estão precisando aí dessa vitória. Fora que assim, eu não sei com você como torcedora dos Steelers, mas eu enxergo, por exemplo, o Kenny Pickett tem melhorado definitivamente aí nesses últimos jogos, assim, ele tá conseguindo completar mais passes, ele tá aumentando mais essa capacidade dele. Obviamente que ele ainda não é o que o torcedor queria ter com o quarterback, né? Mas ele vem fazendo seu trabalho, né? Em contrapartida, que nem você já falou, a gente não vai ter o Lamar Jackson nesse clássico. Ele se lesionou na semana passada no jogo contra os Broncos, que os Ravens ganharam por 10-9, um jogo bem parado. Os Ravens
tem protagonizado esses jogos bastante parados, né? Mas a gente tem outras peças dos Ravens que podem entrar para esse jogo que também estavam questionáveis, tipo o Patrick Queen treinou hoje. Ele se lesionou agora no último jogo e pode ser que ele entre nesse jogo. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque o Patrick Queen era meu linebacker crush aí do draft, mas os Ravens pegaram ele, caralho! E também, e também tem o Ronnie Stanley, o left tackle, também pode ser que ele volte pra esse confronto. Mas temos ainda o Marcus Peters, quarterback fora, que provavelmente não vai voltar para esse jogo. Então temos aí o Ravens sofrendo de lesão e pode ser que os Steelers acabam se sobressaindo nessa. Mas assim, eu tô com a Mel, né? Os Ravens sem o Lamar Jackson, eles acabam ficando mais limitados, né? Semana passada eles foram aí com o Tyler Huntley como quarterback, ele não marcou nenhum touchdown, marcou uma interceptação. Mas ele teve 84% de passes completas e 187 jardas. E o jogo corrido dos Ravens segurou as pontas, inclusive com o próprio Tyler Huntley correndo. Ele teve 41 jardas corridas. Vamos ver como é que vai ser o esquema aí do jogo para esse Ravens e Steelers. E outro duelo de divisão que a gente vai ter nessa rodada vai ser Eagles e Giants. E por incrível que pareça, a NFC East está muito competitiva nesse ano. Todos os times estão com campanha positiva. Os Eagles estão disparados na frente, mas os Giants estão fortes aí na briga para não ficar em último. E também para cavar uma vaga aí de wildcard, que é isso que a gente quer. Antes de eu dar uma introduzida aí nesse jogo, vale a pena a gente lembrar que os Eagles ganharam dos Titans na semana 13 por 35-10 e os Giants empataram com os Commanders, outro rival de divisão, o que tá muito engraçado porque os duelos eles são muito importantes, os caras vão lá e empatam. Pelo amor de Deus, cara, o futebol americano é um esporte que tem 1 milhão de pontuação possível, os caras vão lá e empatam. Eu acho isso inacreditável, é inaceitável. Enfim, como eles continuam em último, os Giants eles estão em terceiro, todos estão com uma campanha muito boa, né? Todos estão com uma campanha positiva. E os Cowboys passaram os Giants tem algumas semanas. Então, Mel, deixa eu te perguntar, o que você acha? Você acha que os Eagles eles são favoritos mesmo ou que tem uma chance aí dos Giants chocarem o mundo? Acho que os Eagles são favoritos. Mas assim, primeiro eu quero falar que essa divisão, ainda bem que virou isso, porque eles ficavam se gabando que era a melhor divisão da NFL e era uma merda. Só era competitivo porque todo mundo era ruim, e agora todo mundo ficou bom. Exatamente. Mas eu acho que os Eagles são favoritos, principalmente porque o ataque deles é muito completo. Na semana retrasada contra o Green Bay, eles precisaram correr mais com a bola e entrou muito bem o jogo corrido. Aí, nessa semana contra o Tennessee, o jogo terrestre foi mais apertado, então entrou muito bem o jogo aéreo. O Jalen Hurts tá jogando muito bem, passou para 3 touchdowns no jogo passado, correu para touchdown. E os Giants sofreu na temporada, não, na semana passada, dos dois lados da defesa, tanto com o jogo aéreo quanto com o jogo terrestre. E também Daniel Jones sofrendo muito com saque de novo na semana passada, e o pass rush dos Eagles é muito bom. Então eu acho que os Eagles têm uma vantagem, mas é confronto de divisão, pode acontecer qualquer coisa. Os Giants estão com um time bom também. Diferença que um treinador bom faz, né? Sim, o nosso querido Chico Barney. Seu amigo pessoal também. Meu amigo pessoal. Mas é isso, acho que os Giants têm que tentar. Eu acho que o segredo pro jogo dos Giants vai ser correr tanto com o Saquon Barkley quanto com o Daniel Jones, porque os Eagles sofreu um pouco com o jogo corrido de quarterback na semana passada. Então, acho que a melhor chance dos Giants vai ser isso, mesmo porque os Eagles têm a melhor dupla de cornerback da liga. Então, mas acho que os Eagles têm uma chance maior. Os Eagles, eles são realmente favoritados. Ainda por cima, se a gente for lembrar que o pass rush dos Eagles voando, eles marcaram 6 sacks na semana passada em cima do Tannehill e do Malik Willis. E na semana passada, os Giants contra os Commanders, eles tiveram números assim, ok, né? Tipo, o Daniel Jones, ele fez um bom jogo, levando em consideração que é o Daniel Jones. Ele teve um touchdown, mas teve um rating de 104.3, ele passou para 200 jardas. Saquon Barkley marcou um touchdown também, a defesa teve números também bons, assim como os Eagles no pass rush. A gente teve 5 sacks aí em cima do Taylor Heinicke na semana passada. E os Eagles, eles voando, o Jalen Hurts com 3 touchdowns, o rating de 130, ele passou para 380 jardas, realmente surreal. É o melhor time da NFL hoje, né? Com a melhor campanha da NFL, indiscutivelmente. Miles Sanders também voando, o A.J. Brown, Davonta Smith voando, tá todo mundo voando aí nesse time dos Eagles. Não é à toa que o bordão dos caras é Fly, Eagles, Fly. De fato, essa temporada eles estão flyando, o Eagles flyando. E outro time muito bom que a gente vai ter jogando contra um rival nessa semana, a gente vai ter um Bills e Jets,
Porque assim como os Jets e Eagles na temporada passada, a gente nunca imaginou que isso seria um jogo minimamente competitivo nessa temporada. E é o segundo jogo dos Bills, uma sequência de 3 dentro da divisão, né? A gente teve Bills e Patriots na semana passada. E os Bills levaram a melhor por 24-10 lá em Foxborough. E os Jets, infelizmente, perderam na semana passada contra os Vikings lá em Minnesota. O jogo começou sendo uma lavada, mas os Jets chegaram perto. Apesar de que o Mike White teve 2 interceptações, mas teve um touchdown corrido. Mas os Jets fizeram literalmente 22 pontos e foi um touchdown e todos os outros pontos foram de field goal. Isso é uma maluquice. E o Josh Allen na semana passada foi o Josh Allen, né? Teve 2 touchdowns, 223 jardas. E o ataque dos Bills foi o ataque dos Bills comum também. O James Cook e o Singletary também correndo muito bem. E o Josh Allen também correndo muito bem, né? Teve 20 jardas terrestres e teve uma conexão aí com o Stephen Diggs muito bem aproveitada. O recebedor teve 92 jardas. Enfim, o ataque dos Bills aí bem sólido contra o ataque dos Jets que estão deixando muito a desejar, até porque o Zach Wilson... Ele tá no banco do banco do banco do banco. Mas contra a partida teremos aí o Stephen Diggs contra uma das melhores duplas de quarterbacks dessa temporada, que é o Sauce Gardner e o DJ Reed. E também a gente vai ter o Von Miller fora desse jogo, né? Ele se lesionou, então a falta enorme aí pro pass rush dos Bills. E lembrando que a gente já teve o Bills e Jets aí nessa temporada lá na semana 9 e os Jets ganharam dos Bills por 20-17. Então, Mel, vou te fazer mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz sobre o último jogo. Você acha que pode ser que os Jets surpreendam o mundo ou os Bills são favoritaços mesmo e não tem jeito? Não, acho que pode surpreender, já surpreendeu uma vez. E o Jets jogando muito bem, eu fico muito feliz que o garotinho tá tomando sorvete quase toda semana. O menino Johnny. E os Jets já ganharam uma vez, o Josh Allen teve uns apagões aí em alguns jogos, o primeiro deles acho que foi inclusive contra o Jets. Ele sofreu muito, teve muito sec, interceptação. Ele até falou no final do jogo que não tem como você ser um time bom se o seu quarterback joga uma merda, que é o que foi. Foi uma merda mesmo. Ele tá se cobrando muito, Josh Allen. Josh Allen, pelo amor de Deus, muito. a gente te ama. A gente te ama. Cuide da sua saúde mental. E aí ele sofreu um pouquinho os jogos, não tava muito bem, mas foi o que você falou aí no começo, o ataque dos Bills parece que voltou. Foi super sólido contra os Patriots. Tudo bem que Josh Allen tá bem pai dos Patriots, mas de qualquer forma foi super sólido, apesar que eu vi uma estatística que a média de passe dele foi de 8 jardas por tentativa só, então ele não tá soltando tanto braço, mas a gente sabe que ele tem condição, quem sabe agora já não ganha confiança de novo, e acho que a chave para os Jets é a mesma coisa do primeiro jogo, o DJ Reed e o Sauce Gardner parando o Stephen Diggs. Foi o que eles fizeram no jogo passado. O Stephen Diggs não teve nenhuma recepção no segundo tempo. Então, é o que tem que fazer para tentar ganhar. A grande diferença dos dois times, eu acho que os dois times têm boas defesas, tanto dos dois lados, tanto de jogo corrido tanto contra jogo aéreo. A diferença dos dois times é que os Bills têm quarterback e os Jets não. Exato. Então, os Jets têm que se esforçar um pouquinho mais. Tem que usar melhor a boa defesa que eles têm. Mas acho que esse é o mais difícil de escolher um, viu? Acho que os Jets podem surpreender assim. Aqui os Bills jogam em casa, né? Então tem esse fator de ficar um pouco favorito. Mas acho que os Jets podem super surpreender. E a gente tem que lembrar também que a Bills Mafia aí, a galera, a torcida dos Bills é completamente alucinada. Então toda vez que você for jogar no estádio dos Bills, é uma verdadeira maluquice. Assim, os times eles sempre ficam 100% pressionados. E é isso que a Mel falou, né? De um lado a gente tem o Josh Allen e do outro lado a gente tem basicamente ninguém. Que o Mike White, com todo respeito ao profissional, mas quem que era Mike White? A gente sabia quem que era Mike White antes da temporada começar? Eu não sabia. E o Joe Flacco, ele é reserva aí do Mike White também. E, assim, a gente tem que ver se vai ser um jogo em que os Jets não vão ficar basicamente o tempo inteiro marcando só field goal, que teve um touchdown e os outros 15 pontos dos Jets foram só de field goal. Então, assim, eu também acho que os Bills eles são favoritaços, mas eu acho que os Jets podem surpreender o mundo, afinal de contas, eles já descobriram mais ou menos a fórmula aí no primeiro jogo lá na semana 9. E agora que a gente falou dos principais duelos de divisão que a gente vai ter nessa semana, vamos falar de um jogo do Sunday Night, que vai ser Dolphins e Chargers, mas que era para ser um duelo de divisão, mas a NFL mudou, né? Era para ser Chiefs e Broncos. Depois a gente vai falar sobre esse jogo um pouquinho, inclusive, e por que foi melhor mudar. Mas agora vamos falar desse prime time de peso que a gente vai ter nesse domingão, que vai ser Dolphins e Chargers.
Bom, os Dolphins, eles perderam um jogo muito difícil. Na semana passada, o Garoppolo se lesionou e os Niners foram com o Brock Purdy, que segurou as pontas. Ele teve 2 touchdowns, teve uma interceptação, mas levou a vitória para o time de São Francisco e os Dolphins perderam e, consequentemente, perderam a liderança da AFC East para os Bills, que ganharam dos Patriots na semana passada. E o Tua, nesse jogo contra os Niners, teve 2 touchdowns, mas teve 2 interceptações também. Ele teve 54% de passes completos e 295 jardas passadas. Não teve seu melhor jogo, né? Mas fez boas conexões aí com o Tyreek Hill, que teve 146 jardas e um touchdown nesse jogo. E também a conexão com o Trent Sherfield foi muito boa, né? Ele também marcou um touchdown e teve 75 jardas recebidas. Mas, mesmo assim, a defesa não conseguiu segurar o ataque com o McCaffrey, que corre, recebe e às vezes até passa a bola, assim como a maioria das defesas, eles não conseguiram segurar esse cara. Simplesmente não se para mais que o Christian McCaffrey. E os Chargers perderam para os Raiders na semana passada, um rival de divisão que está acordando agora na reta final. Os Raiders estavam em último lugar da AFC West, mas agora eles passaram os Broncos e estão encostando aí nos Chargers, que estão em segundo lugar da divisão, com 6 vitórias e 6 derrotas. O Justin Herbert na semana passada jogou assim, mediana, né? A gente sempre espera que grandes números aí do Justin Herbert. Ele teve 335 jardas passadas e 59% dos passes completos. Ele teve boas conexões aí com o Keenan Allen e com o tight end Everett. E o Austin Eckler também, ele recebeu mais do que ele correu, apesar de ser running back, mas assim, não foi o suficiente para ganhar dos Raiders, do Josh Jacobs, que teve 144 jardas, um touchdown. E também dos Raiders do Davante Adams, né, que marcou 2 touchdowns nesse jogo também. Então, Mel, eu queria perguntar se você acha que esses Niners e Chargers pode ser... O Niners e Chargers não, que esse Dolphins e Chargers pode ser um grande duelo aí de defesas, ou se tem um potencial para ser um jogo aí com pontuações altas, assim, um Dolphins que a gente estava vendo aí no começo da temporada, que marcava 40 e poucos pontos. Não, acho que 40 não, mas acho que vai passar de 20 para os dois lados. Os dois têm um bom ataque, um bom quarterback. A gente esperava mais do Herbert, né, nessa temporada, mas o time tá decepcionando um pouco. Mas é um time com muito talento. Tem o outro Bosa também, que é o Tua já tá traumatizado, eu acho, com o Nick Bosa do ano passado. Agora ele vai ver outro Bosa, acho que ele vai chorar em campo. Mas é isso, os dois times eles vêm de uma derrota que os quarterbacks não atuaram muito bem. Os dos Dolphins eu acho que foi... Não é pior, é que eles não tinham ataque do outro lado, né? O quarterback lesionado, o time baleado, mas a defesa dos 49ers é a melhor da liga. Então, sim. Fez um jogaço, mereceu. Tua não conseguiu jogar bem, sofreu muito com o pass rush. E o Herbert também, no outro jogo, também sofreu muito com o pass rush dos Raiders. Era confronto divisional, então tem sempre essa mística aí que é sempre mais difícil ganhar dos seus rivais de divisão. Mas eu acho que vai dar para passar dos 20 pontos para os dois lados. Tem chance. Os Dolphins têm que tomar cuidado com a conexão do Herbert com o Keenan Allen, que foi uma boa conexão na semana passada. E os Chargers vão ter que tomar cuidado com o Tyreek Hill e com o jogo terrestre, porque eles não... Defesa contra o jogo terrestre deles não são boas. E o Tyreek Hill, depois que pega a bola, corre milhares de jardas. Que você nem vê. É. Basicamente, o Tyreek Hill, ele pega a bola que você nem vê. Agora, os Chargers, assim, eu acho que os Dolphins, eles são favoritos aí também para esse jogo, apesar de que semana passada eu também achava que os Dolphins eram favoritos em cima dos 49ers, mas tá tudo bem, a gente erra, né, Mel? Tá tudo bem. Não, mas a defesa dos 49ers é bem melhor que a dos Chargers, então eu acho que vai dar Dolphins também. Eu acho que vai dar Dolphins também, mas assim, antes da gente zicar os Chargers, que era isso que eu queria aqui, brincadeira, não, todo respeito a todos os torcedores dos Chargers, inclusive meu amigo Guilherme Beltrão. Antes da gente entrar nesse último tópico, vamos falar aqui do jogo que era para ser o Sunday Night, mas eles mudaram, que era Chiefs e Broncos. Antes da temporada começar, a gente achava que a AFC West ia ser muito mais competitiva e que os Broncos iam brigar pela liderança, mas enfim, não foi isso que aconteceu. Os Broncos estão em último lugar da divisão. O Russell Wilson está jogando quase nada. A Taylor Hackett está fazendo um péssimo trabalho. Tiveram só 3 vitórias nessa temporada, então esse jogo não era mais tão atrativo. Broncos tiveram muitos prime times nessa temporada.
Mas, só para não passar batido, vamos comentar um pouquinho aqui que os Chiefs perderam semana passada para os Bengals. Obviamente, esse time não sabe ganhar do Joe Burrow por algum motivo que eu ainda não sei entender, mas tudo bem, a gente releva esse fato. A defesa não soube segurar o Ja'Marr Chase, o Tyler Boyd e o T. Higgins, que é um trio aí de recebedores que é um dos mais poderosos da NFL hoje. Contra uma secundária aí que não segura nenhuma tartaruga, imagina agora esses caras. Mas agora enfrentam o Broncos, que não tem um ataque de assustar, na verdade não assustaram quase nada esse ataque, né? Os melhores wide receivers aí do time não estão tendo um bom desempenho, que o Derek Judy e o Cortland Sutton, inclusive o Cortland Sutton não teve nenhuma recepção na semana passada, ele foi lá alvo uma vez só, e o Derek Judy teve só 65 jardas. Mas e aí, Mel, você acha que foi uma boa ideia esse jogo não ser Sunday Night porque vai ser uma lavada, ou você acha que os Chiefs, pela derrota da semana passada, podem estar meio baqueados? Não, foi bom. Chega de jogo ruim em prime time. Eu acho que tem duas opções. Ou vai ser uma lavada dos Chiefs, ou vai ser pouca pontuação, mas com a vitória dos Chiefs. Minhas duas opções são vitórias dos Chiefs, porque a defesa dos Broncos é muito boa, mas não tem ataque. O Russell Wilson tá jogando de calça jeans molhada, ele não é mais móvel como ele era. O pass rush dos Chiefs tá bom. Cara, não dá. No último jogo, foi um dos melhores jogos dele na temporada e ele não teve um touchdown. Então... Exato. O Russell Wilson, eu cheguei a ter medo do Russell Wilson antes dessa temporada começar. Por incrível que pareça, eu cheguei a ter medo do Russell Wilson. Não medo, mas assim, eu fiquei triste, né? Porque, afinal de contas, o Russell Wilson era um dos meus jogadores favoritos, fora aí dos Chiefs. E agora, simplesmente, não tem como eu gostar do Russell Wilson, porque ele foi para um time que é o meu rival. Não tem como. Mas foi uma boa ideia tirar esse jogo aí do Prime Time também. Estou nessa com a Mel. Mas agora, deixando de falar dos times que decepcionaram, vamos falar dos times que estão nos surpreendendo. Chegamos à reta final aqui do Manasset Football, então a gente está indo traçar quais são as expectativas para a pós-temporada da Mel. Que eu vou deixar essa bucha aí pra Mel. No cenário atual da Conferência Americana, a gente tem indo aí pros playoffs Bills, Chiefs, Ravens e Titans como campeões de divisão. E pelo wildcard está indo Dolphins, Bengals e Jets. E estão aí na briga Chargers, Browns e Patriots, que estão aí na meiuca com 6 vitórias, 6 derrotas. E na Conferência Nacional temos indo Eagles, 49ers, Vikings e Buccaneers como campeões de divisão. E pelo wildcard está indo Cowboys, Giants e Seahawks. E na briga tá Commanders, Lions e Falcons, por incrível que pareça. Os Seahawks e os Commanders, eles estão aí na briga, mas numa briga feia. E pode ser que a gente tenha uma chance aí dos Commanders irem para os playoffs pela vaga de wildcard junto com os Cowboys e com os Giants. Isso vai ser muito engraçado, porque a gente vai ter uma divisão inteira indo para a pós-temporada. E inclusive sendo a NFC East. Quem que poderia imaginar uma coisa dessa? Eu nunca poderia imaginar. Então eu quero saber, Mel, da Conferência Americana e da Conferência Nacional, quem que você acha que já tá garantido, que não tem como, e quem que você acha que dá pra brigar aí? Eu já esqueci tudo, tá? Do que você falou que por enquanto tá o cenário. Mas, vou abrir a tabela aqui, olhando. Vamos lá. Acho que tá garantido. Mesmo se acontecer alguma coisa e não ganhar a divisão, o Dolphins ganhar a divisão, acho que pode os dois. Sim. Da AFC West, acho que só os Chiefs. Não tem como. Não tem como. AFC North, Ravens e Bengals. Apesar que, se eu falar que eu não confio nem um pouquinho, eu também tô mentindo, tá? A Mel, antes da gente começar aqui, ela falou assim, quero falar que os Steelers estão in the hunt. Aí eu falei, tô doida pra falar in the hunt. Não, e pior, quando no jogo contra os Colts, apareceu o gráfico lá, não lembro de qual emissora que era. Apareceu o gráfico e apareceu os Colts in the hunt. Eles tinham 4 vitórias. E agora a gente tem 5. Então por que a gente não tá in the hunt? Entendeu? Tá in the hunt. Assim, ainda tem chance, há esperança. Exatamente. É isso. Enfim. Mas não, sendo realista aqui, Ravens e Bengals. E na Sul, os Titans. Acho que o resto já tá. O resto foi de Jackson 5. Não tem jeito. É isso. Aí na Conferência Nacional, acho que tem muita chance de a NFC East inteira. Sim. 49ers e Seahawks. Acho que o 49ers já tá praticamente garantido também. Sim. E os Eagles também. Acho que os Eagles estão a uma vitória de tá garantido completamente, né? Ou Exato. Não sei, na verdade. Exato.
O Eagles já tá praticamente na pós-temporada, não tem mais o que fazer. Daí acho que 49ers e Vikings também. Sim. Vikings está garantido já. Não tem outra possibilidade. Não tem uma possibilidade de algum outro time da NFC Norte roubar essa liderança dos Vikings. Não. Simplesmente já era. E aí, eu acho que os Lions tá aí na briga, mas acho que não vai conseguir, porque a Conferência Leste tá muito forte. Então, acho que vai alguém acabar passando na frente. Mas a Sul, a Sul virou a Leste, né? Porque tá todo mundo ruim. Pode ir qualquer um, porque todo mundo é ruim. Exato. Então, tá entre Buccaneers e Falcons aí. Então, só vai passar um, porque o outro não vai passar como wildcard de jeito nenhum. Mas tá entre os dois, sei lá. Hoje, eu falaria Buccaneers, porque os Falcons deu conta de perder por aqueles Steelers horrorosos. Exato. Agora imagina se vai esse time aí dos Buccaneers, o Tom Brady vai pros playoffs, ele ativa o modo Tom Brady pós-temporada e ganha o último Super Bowl dele e encerra a carreira dele divorciado. Não, pelo amor de Deus, se ele ganhar o Super Bowl, ele faz um contrato de 5 anos. Vai jogar até os 50. E o Tom Brady, vamos ter um Tom Brady aí idoso entrando em campo, se isso for o cenário que a gente tá imaginando aqui. Bom, galera, chegamos ao fim de mais uma Site Football. Deu pra gente analisar bem aí os principais confrontos dessa semana 14. E eu queria agradecer minha convidada incrível, minha amiga pessoal, fofa e querida, Mel. Querida, muito obrigada. De nada, obrigada pelo convite. Amo falar aqui com você. E é isso aí, galera. Obrigada se você chegou até aqui. Já aproveita, já senta o like, se inscreve no canal da NFL Brasil, que todo dia a gente tem conteúdo de NFL saindo do forno quentinho para vocês. E é isso aí, galera. Valeu e até semana que vem.